Estamos no ar? Então, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio de número 74. Estou aqui, como sempre, com minha esposa, host e rosto do podcast, Malu Perini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Embora eu fale de estoicismo nas minhas redes sociais, não é meu foco principal, eu muito mais sou um estudioso sobre o assunto para mim e não para passar isso tanto para os outros, mas acabo passando um pouco. Teria como você abordar para a gente o que é essa corrente filosófica, como que ela surgiu, antecedentes, principais nomes, um apanhado geral? Claro. Bom, a palavra estoico, né? Ela é uma palavra que podemos usar no nosso cotidiano. Uhum. E talvez ela tenha um significado que tenha alguma tangência, embora não completamente coincidente, alguma tangência com o que era o estoicismo na filosofia. Quando você diz fulano de tal agiu de maneira estoica ou agiu estoicamente, o que é que você quis dizer? Bom, eu entendo que isso significa uma certa competência, capacidade de suportar encontros tristes, né? Encontros adversos, encontros dolorosos, encontros angustiantes e assim por diante. Em outras palavras, o comportamento estoico é um comportamento de resistência alta em face de um mundo agressivo, lesivo, contundente, devastador, etc. Então, por exemplo, estávamos comentando aqui que ontem eu fui assaltado, tirado meio aos tapas de dentro do meu carro para que 4 pudessem fugir. Eu estava indo dar uma palestra. Na verdade, meio essa que... parte eu não tinha entendido. Meio que uma aula sobre Antígona, que é uma tragédia. Uhum. Muito boa, então, na trilogia tebana. Então, aí eu podia ter voltado para casa, né? Pô, eu terminei no chão da rua e podia ter concluído que não tinha condição de dar aula. Mas não, né? Peguei o carro, peguei o táxi que estava atrás. Logo atrás, que viu tudo e ficou feliz da vida que arrumou um cliente tão necessitado assim. Me levou até o lugar da aula, eu cheguei lá e dei a aula como se nada tivesse acontecido. É um exemplo de um comportamento estoico. Sim. Um comportamento que mostrou uma certa resistência ante o infortúnio, ante acidentes entristecedores, né? Bom, então, digamos que isso seja para o senso comum. Claro está que quando você fala do estoicismo, você tem essa palavra estoico mais o famoso ismo. E eu entendo que toda vez que tem o ismo, nós estamos diante de um conjunto de pessoas que pensa parecido, não é? E que coloca aquilo que vem antes como valor principal, não é? Ou como um valor de destaque importante. Então vamos lá. Liberalismo. Conjunto de pessoas que pensa parecido e que tem a liberdade como um valor importantíssimo. Sim. Comunismo. Conjunto de pessoas que pensa parecido e que tem a comunidade como um valor importantíssimo. Assim como o individualismo, o indivíduo, e o oportunismo, a oportunidade, sim, e etc. Bom, então o estoicismo, né, nos remete à existência de uma corrente de pensadores, de pessoas importantes, e seus admiradores, seus discípulos, e que tem, digamos, essa capacidade de resistência ao mundo entristecedor como um valor muito importante para a existência, para a vida, digamos assim. Ou seja, a vida não será boa se você não tiver um pouco de disposição estoica na hora de viver. Ou seja, se você for um frouxo, alguém que se deixa abater de maneira muito significativa
ante qualquer encontro ou acidente entristecedor, você não poderá ter uma vida boa. A vida boa pressupõe essa capacidade de encarar a adversidade e, embora o afeto sempre exista, você superá-lo, suportá-lo e seguir adiante, digamos, na busca de um propósito, na defesa dos teus ideais e assim por diante. Então eu acho que esse, digamos, é a primeira ideia, a mais elementar que nós poderíamos dizer. Então, de uma certa maneira, hoje em dia tem muita gente falando que a nova geração, ela é toda queixosa, ela é toda cheia de frescura, ela não sei o quê, ela não sei o que lá. Faltaria, portanto, um pouco de disposição estoica na hora de viver. Eu, por exemplo, acho, comparando eu mesmo e meus filhos, por exemplo, que de fato eles são muito mais sensíveis à adversidade do que eu. Uhum. Mas muito mais, assim. A capacidade de suportar o sacrifício é muito pequena, né? Então, por exemplo... Qual a idade deles, Cláudio? Só pra... eu tenho um filho de 34, uma filha de 31 e uma filha de 20. Né? Uhum. E o que eu observo? Eu observo que, no meu caso, se o calo apertar, eu varo à noite, eu saio para briga, né? Uhum. E eu observo a mesma coisa, pego e falo, não, mas peraí, isso aí é só amanhã, Calma, agora, preciso também do meu tempo de relaxar. Meu não sei o que lá, então eu percebo que há de fato uma certa dificuldade para a mobilização de recursos na adversidade. Uhum. Né? Bom, então acho mesmo que a queda de potência determina por mais tempo uma situação de queda mesmo, de depressão, de tristeza, e que em outros casos, como no meu, a tristeza dura menos e eu já estou de novo mobilizado para sair para a briga, talvez porque, e aqui eu levanto uma hipótese, pelo histórico eu não tenha tido outro jeito. Uhum. E eles têm outro jeito. Uhum. Por exemplo, eu. Então evidentemente... Você é a saída. Que, quando como dizem, a água bate no bumbum, né? Uhum. Aí uns tendem a reagir mais rápido do que outros por necessidade, por exemplo.